bancar mulher sim, homem tem que dar boa vida sim, homem tem que pagar os tratamentos estéticos e cirurgias plásticas sim. Então, meu amor, se você quer ter uma mulher satisfeita dentro da tua casa, pague para ela uma cirurgia plástica, pague para ela todos os tratamentos estéticos que ela quiser, tá? Mesmo que ela trabalhe, tem o dinheiro dela é dela. Bota isso na tua cabeça. Toda mulher quer um homem bem sucedido na vida. Então pare, você homem, tome vergonha na tua cara, vai trabalhar. Se um emprego não tá dando, arruma dois, estuda, se capacita pra tu ter uma mulher. O que é o MGTOW? Por que os homens estão escolhendo uma vida à parte da validação e presença feminina constante nas suas vidas? Demandas injustas? Onde entram as leis nisso? Na investigação desse fenômeno recente da masculinidade moderna, tive o prazer de compor uma aula junto com meu grande amigo Orlando. E deixo aqui disponível um trecho dessa aula de mais de 1 hora sobre esse assunto, investigando a natureza masculina na pós-modernidade. Que esse trecho aberto te dê insights interessantes sobre o assunto e te traga reflexões importantes sobre a natureza masculina. Bom proveito, camaradas. Daqui a pouquinho eu vou chamar o Ricardo, né? Vou dar esses minutinhos aqui iniciais para o pessoal poder entrar. Hoje é a gravação de mais um episódio do Conduta Masculina. Ricardo, fala um pouquinho, eu vi que você estava fazendo ali um rascunho. O que seria a Red Pill? Em que momento, se tem alguma interseção ali com o MGTOW? Eu acho que você trazendo essa abordagem, em que momento isso tem surgido, em que geração isso tem surgido, por que isso tem surgido, onde começa, Estados Unidos, Europa, enfim. Você poderia trazer um pouco disso para nós, desse histórico? Cara, realmente, para entender o que é, tem que entender as motivações, né? Sempre aquilo, né? Diz o que você é, primeiro diz o que te motiva, né? E o Comigo então não é diferente, né? Tem um fórum muito conhecido lá fora, que aqui não é tão conhecido assim. Né? Não viralizou tanto, ainda não é muito visitado por brasileiros, mas que lá fora tá desde o início dos anos 2000, 2010, fazendo tanto sucesso como aqui fez o Facebook há um tempo atrás, que é o Reddit, né? O Reddit, ele é um fórum, é um site em formato fórum onde privilegia as informações. Então não tem muito espaço para foto, enfim, para vídeo, mas é muito espaço de debate de ideias distintas. Então você tem vários grupos diferentes, né, não só masculino, feminino, mas falando sobre política, sobre viagem, sobre turismo. É um ótimo lugar para agregar conhecimento, né? A maioria do conhecimento em inglês, porque estourou lá fora primeiro. Aqui está chegando aos poucos, com comunidades brasileiras. Mas aí que tá. Esse fórum foi o catalisador de homens que começaram a despertar um sentido de que alguma coisa estava mudando nos ares da sua posição como homem na sociedade, as cobranças, inclusive os governos centrais, né, e as suas leis, todas essas sensações de que alguma coisa estava se modificando, foi unindo aos poucos vários homens de faixas etárias distintas para discutir o assunto masculinidade. É como se fosse um grande fórum online, uma grande mesa redonda de homens numa assembleia falando o que está acontecendo, quem fala primeiro, eu. Só que começou primeiro, né, como a motivação, a gente brinca aqui até no seu espaço, no meu, né, de que uma das motivações para a transformação do homem ou é pegar uma mulher, ou é quando toma um pé na bunda de uma mulher. Exato. Então, pois é. Então, o que começou a movimentar essas discussões masculinas? Bom, primeiro de tudo foi com o tal de Speak Up Artists, né, os artistas da sedução, que começaram a trocar nesse fórum aí dicas de como se tornar mais atraente, né, como performar melhor, como abordar e tudo mais. Mas tem uma galera de uma ala que ficou pensando, cara, por que eu tenho que me graduar para aprender a fazer algo que a geração passada fazia com tanta naturalidade ou até mesmo com outras moedas de troca? Aí não deu outra, né? Começaram a surgir alas nessa grande assembleia de homens, né, discutindo online. Uns falam, não, tem que se desenvolver para realmente performar melhor, a mulher, vamos dar o que a mulher busca, vamos nos adequar a algumas demandas, os tempos mudaram, não é mais a época dos boomers, né? Onde você, com algum cascalho na mão e alguma força abraçal, você garantia uma família, né? Hoje em dia não, está cada vez mais exigente, e os tempos mudaram, enfim, né? Outros não, calma aí. O problema não é exatamente as mulheres exigindo, e sim o Estado entrando no meio, né? Desequilibrando as questões da legislação, né? As leis progressistas de igualdade de gênero passaram do limite. Agora não é mais sobre igualdade, é sobre superioridade. Vamos
tentar vir numa linha de tentar equilibrar a coisa. Outros não, que Estado e que performar. O negócio é o seguinte, é eu seguindo o meu próprio caminho. Né? Então, olha só como surgiram alas distintas. Né? Então, nesse meio termo aí, dos chamados de MRA, Movimentos dos Direitos dos Homens lá fora, que tentavam igualar a legislação que muitos entendiam como anti-homem, no sentido de dar privilégios femininos, esse é o entendimento deles, inclusive muito encabeçada pelo movimento conservador americano, tem um pouco disso aí. Então, tinha essa ala de tentar equilibrar as leis, essa ala de tentar performar para o feminino dessas formas, né, aprender a sedução, e aí surgiu a Red Pill, com o famigerado, né, ame ou odeio, né, Rollo Tomassi lá fora, né, com seu livro The Rational Male. É aí que ele surge. Ele surge basicamente compilando ideias com ideias de prevenção masculina no sentido de legislação, e ele faz o livro chamado de The Rational Male, o homem racional, o macho racional. Então ele também surgiu nesse furacão. Né? E ele surgindo nesse furacão aí, teve uma galera que olhou para esse livro e, cara, não é bem isso aí não. Eu não quero ter que passar por todas essas barreiras de conhecimento para voltar a me relacionar com as mulheres. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essas regras aí, mas como um nível de contenção máxima. Ou seja, eu não vou mais casar, porque o Estado está agigantando as suas mãos sobre as relações privadas, colocou leis e tudo mais, no entendimento dessa galera, né? Em certa parte eu particularmente concordo, né, que há essa barreira jurídica complicada aí de extensão de benesses aí que acabam desequilibrando as relações pessoais entre homens e mulheres, sobretudo tendo uma visão vilanizada do homem perante a lei. Antes que eu tente provar a palavra da mulher, às vezes acaba sendo um tiro de uma via só, né? Enfim. Só que esses homens entenderam isso como um dos principais pontos de ruptura entre o homem e a mulher. Então eles falam, olha, eu não vou ficar na mesa de negociação. Vocês, Red Pills, né, o homem Red Pill, ou o homem MRA, né, do movimento dos homens que ainda briga na justiça por alguma coisa, pela alienação parental feminina e tal, faz bancada, piquete, movimenta a rede online, seja os puais, que ficam, enfim, investindo em atrativos femininos. Vocês todos, segundo o MGTOW, vocês todos ainda estão na mesa de negociação. Para a gente não tem mais mesa de negociação. Eu vou sair dessa mesa. Eu não acho que vale mais a pena estar nesse front. E aí essa é a ideia do man going their own way, o homem seguindo o seu próprio caminho. Né? E aí que surgiu a ideia do MGTOW, né? Que se popularizou mais recentemente na internet, devido, enfim, essa crise dos sexos, né? Acabou dando voz a pelo menos toda pessoa que fala de relacionamentos, né? Ou seja, coach ou terapeuta, acaba batendo de frente com essa nova nomenclatura que nos Estados Unidos é um pouco mais antiga, mas aqui no Brasil tem chegado com um pouco mais de força nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos. Ricardo, você está querendo me dizer, então, que a ala MGTOW, que tem mais ou menos esse mesmo processo embrionário de todos os caras lá atrás, o MGTOW ele sai da mesa de negociação ao analisar aspectos da esfera jurídica nas relações. Não só jurídicas, mas ele toma uma pílula amarga de... Calma aí. Muitas das mulheres modernas que foram criadas, assim como qualquer homem, para performar no mundo dos negócios, trabalhar, fazer o seu, quando encontra um cara, deseja, né, uma performance maior do que a dela e nunca igual ou menor. Então o homem, além de olhar para esse lado jurídico, de falar, cara, essas leis e tal, eu numa delegacia da mulher, se a mulher, enfim, apontar para mim, 4 me engravatando, antes de eu explicar que na verdade ela tem problemas de algum gênero e tal. Quer dizer, então ele olha para essa esfera jurídica, desse favorecimento do olhar da justiça sobre a mulher, e também desse lance do desequilíbrio dele entender que não vale mais a pena o homem. A mulher desconstruiu-se, mas o homem não tem o direito de desconstruir o seu papel. Então, a mulher que é moderna exige um homem tradicional.
E aí ela fala, ué, por que eu tenho, por exemplo, que pagar as coisas, bancar a casa, ser o provedor, se você foi criada nessa geração já para performar tanto quanto no mercado de trabalho? O que nos diferencia, então? Se você teve tantas oportunidades, ou até mais do que eu, inclusive até com a leniência de prolongar a sua vida de estudo, se ser chamada de vagabundo, ou coisa do tipo, coisas assim. Mas quando você quer um cara melhor. Então o cara olha para a lei e olha para a exigência da mulher moderna e ele não tenta nem performar e nem brigar por uma equidade. Ele simplesmente sai da mesa de negociação. Então esses dois principais motivadores que fizeram o homem repensar o seu papel. Perceba, há três, eu citei três, é o Red Pill, né, os homens dos homens lá fora, que não é tão forte ainda, os da sedução, que, enfim, infestam conteúdo, inclusive do Instagram, de sedução, aprenda a ativar a mulher que há dentro dela, aquela coisa assim, né? E os MGTOWs, né? Então são 4 no geral. Desses 4, aquele que abandonou a mesa foi o MGTOW. Todos os outros, de alguma forma, ainda estão tentando ser úteis dentro do tecido que é a sociedade, seja para si mesmo, mas de alguma forma devolvendo as suas habilidades para a sociedade, seja para melhorar a sua performance com as mulheres, enfim. De alguma forma eles ainda estão negociando. O MGTOW simplesmente deu um passo para trás na mesa, deixou um buraco, uma lacuna ali e falou que não é mais com ele. E aí que tá, né? Esse lance da geração, né? Isso está pegando uma geração muito recente. É a chamada de geração... jovens, né? Exatamente. Se você pegar o público MGTOW, não são os millennials, que são os nascidos tardiamente nos anos 80 e que pegaram todos os anos 90, como é o meu caso, né? Eu sou de 90, 89 e 90. Quer dizer, geralmente os millennials são os Red Pills. Eles viveram o suficiente para entender que o jogo pode funcionar de outra forma, não necessariamente se afastando da sociedade e suas demandas. E o boomer, que é anterior a essas duas gerações, a Z e a Millennium, que é o cara mais velho agora, já é avô quase hoje em dia, é o cara que ele não vê sentido em vamos colocar assim, adiar a sua vida de relacionamento, porque para ele as coisas sempre foram extremamente caóticas e orgânicas na vida dele. E ele não passou por essa dificuldade que muitos homens passam hoje de conseguir, né, se encontrar como homem. Para ele a função dele era simples, né? O meu casamento se mantém na base da provisão e da fidelidade. Pô, se eu posso ter pulado cerca? Sim, mas no fim das contas, eu conseguindo prover, eu garanto uma mulher do meu lado. Né? Mas isso não é uma realidade mais hoje, porque a igualdade de gênero, né, ela trouxe as mulheres para o fronte que é o mercado de trabalho. Né? Isso não é uma crítica, eu só estou pontuando. Ok? Então, ela vir para o mercado de trabalho, o homem pensa assim, cara, dessa geração agora, millennium para frente, cara, se a mulher performa tanto quanto eu ou mais, em questão de função social como homem, o que me diferencia da mulher, se não é mais a provisão? Aí, meu amigo, o homem desaba. Se tudo que eu tinha que oferecer é a minha performance social, fazer dinheiro, enfim, mostrar estilo de vida, ter força nesse sentido, já não está mais valendo, porque, enfim, a diferença salarial é mínima ou muito pouca, e tem áreas, inclusive, que as mulheres predominam. O que me diferencia das mulheres? E aí bom, então eu vou dar uma de igualitarista, vamos nos relacionar com a mulher moderna. Mas aí, o que acontece? Muitos homens vão se relacionar com a mulher moderna, e a mulher moderna, ao invés de baixar o seu instinto de querer um homem sempre melhor, ainda mais no sentido financeiro, ela continua exigindo mais na visão desses homens. Você está ganhando 3 mil também, igual eu, aqui no setor de serviço? E por que você está querendo um homem melhor do que eu, se você tem tanto valor quanto eu, financeiramente, de provisão? Você não consegue baixar a sua bola, você está virando sempre mais alto? Aí o MGTOW olha, lei de um lado, a mulher moderna e as suas exigências do outro, eu prefiro seguir no meu próprio caminho. Inclusive, uma das grandes regras, né, se pode colocar assim, né, principais 2 regras do MGTOW, não tem tantas, né, no final das contas, como cada um segue seu caminho, cada um cria suas regras, mas no fim das contas, por ter essa motivação da lei,
né, uma das motivações dos pilares é o ser anti-lei feminina, feminista, no caso dizendo, né, de favorecimento do feminino, não do equilíbrio, tem esse lance de não coabitar, ou seja, não rachar aluguel, não rachar casa, porque você não corre o risco de ter uma comunhão de bens por convívio e não por casamento. Ou, por exemplo, perder bens porque conviveu durante 2 anos ou mais, parece que já tem direito, a mulher já tem direito, se ela souber usar isso, ela pode pegar o bem do cara, ou ficar postando foto em rede social para comprovar que tem um relacionamento, depois que termina, ela pegar algo seu. Esses artifícios jurídicos que hoje em dia tem, que se o juiz for leniente, enfim, né, já viu. Mas também tem, além desse artifício, dessa questão jurídica, não coabitar e não casar e não ter filhos. Porque são os 3 laços que, quando você está com uma mulher, te prendem para além do relacionamento. Para além do acordo entre eu e você. A lei começa a ter força sobre o casamento. Então, o filho é um laço eterno com a pessoa. Casamento também. Né? Se a pessoa terminou, bom. Eis quanto, né? Vai lá, divórcio, vai na vara, aí aquele problema todo. Quem comprou a casa? 30% meu, 70% dela. Nossa, quer dizer... E o coabitar, que é um pré-casamento hoje em dia, né? Hoje em dia o namoro já é reconhecido, dependendo do tempo que for, como um casamento, né? Já automaticamente vai para a comunhão parcial de bens. Então, quer dizer, se o cara tem essa motivação de se proteger nesse nível, de resto, MGTOWs também se relacionam com mulheres. Só que, esporadicamente, e de modo que cada um na sua casa, se vendo de vez em quando. Então, há níveis de MGTOW. Tem o MGTOW que se relaciona, né? Ele adora a mulher, pega a mulher pra caramba aí e tal, hotel ali, de repente chama um dia ou outro pra um vinho na casa, um do outro, mas não tem aquele vínculo social de relacionamento. Aquela confirmação social de relacionamento. Porque, ou ele passou por algum trauma de divórcio, e cara, é complicado, eu poderia ter me ferrado se ela fosse uma mulher mais maldosa. Ou não se readaptou ao novo mercado e resolveu ficar sozinho, só pegando uma mulher ou outra ali no relacionamento mais aberto, enfim, né? Ou amizade colorida. Existem 3 filtros, Ricardo, o pessoal ensina na programação neurolinguística. Filtros de receber informações e de ver o mundo. O filtro da generalização, o filtro da omissão e o filtro da distorção. O nosso cérebro é muito mais fácil o processo de generalização porque ele economiza muita energia. Imagina, uma defesa, né? Eu falo Red Pill. Red Pill é um bando de cara frustrado. É muito mais fácil para o meu cérebro fazer isso. Mas ao invés de falar, peraí, dentro da Red Pill eu tenho o Marcos. Qual que é a história de vida do Marcos? Opa, eu tenho o João. Qual que é a história de vida do João? Por que eles estão conectados aqui? Quais são as distinções deles? O cérebro não consegue dar conta de tanta informação, então é muito mais fácil eu pegar e generalizar. Frustração na Red, na MGTOW ou no MGTOW, eu creio que há em alguns homens, sim. A gente já vai entrar um pouco sobre isso, porque isso envolve questões emocionais profundas, mas as siglas não se remetem a isso. As siglas, elas têm um lugar, e é um lugar importante para todo homem observar.